sós com Ele. Talvez no vale da morte, talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar. E eu fui. Aleluia! E eu vi que eu não estava mais sozinha. É verdade. Eu dançava no vale. Quero deixar essa música aí pra vocês. Linda demais. Tá ouvindo? Boa tarde, Vitão. Boa tarde. Deus abençoe. Boa tarde, Cris. Estou aqui, Cris, de novo, novamente. Aleluia. Deixar essa música aí até que nossos amigos e irmãos vão entrando aí pra gente estar conversando sobre algo muito sério, muito importante e algo que a gente tem esquecido e nós não podemos esquecer, principalmente sendo igreja, sendo cristão, né? Amém? Então vamos compartilhando. Seja bem-vinda, Samira. Compartilha lá no grupo dessa daça, avisa que nós estamos aqui. Nós vamos falar sobre os dardos inflamados do maligno. Nós vamos falar sobre a astúcia cilada que às vezes o diabo arma contra nós, contra a igreja. E infelizmente, tem muita gente que não acredita nisso, né? Que não acredita no diabo, que não acredita que as forças malignas, elas existem. E tem muita gente, isso é triste até falar, porque tem muita gente que pensa, aqui é o inferno. Não é não. Não é não. Seja bem-vindo, Martinez, Deus abençoe, seja bem-vindo os homens também, tá? Essa tarde com a pastora Kelsey, não é só com as mulheres não, é com os homens também. Vocês podem se achegar, vamos aí bater um papo, falar sobre as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus, né? Se você tiver alguma coisa também para colocar, pode colocar alguma experiência nessa área, porque eu acredito que nós, sendo cristão, nós temos essa experiência espiritual, né? E você pode compartilhar conosco aqui. Compartilhe o vídeo. Eu vou esperar chegar mais gente aí na nossa sala. Nós estamos aí aguardando vocês. São 15h02, né? Tô no horário, tô aqui no horário com vocês. Mas eu vou dar um tempinho até mais pessoas aí possam participar conosco desta tarde. Sabadão, sábado lindo que Deus nos preparou, esse sol maravilhoso, né? Aqui é o meu quarto de oração, quarto de meditação, quarto onde a gente tem um tempo com Deus aqui, mas lá fora tá um sol maravilhoso, maravilhoso. Seja bem-vindo, Renato, Débora, Rafael, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Leandro. Seja bem-vindo, Adriano. Que Deus abençoe. Então, nós queremos aí convidar você para participar comigo nesta tarde. E nós vamos estar falando sobre um assunto que, infelizmente, a igreja tem negligenciado. E algumas delas falam até demais e esquecem do poder de Deus e o agir de Deus. E tem outras que não falam, né? Esqueceram ou acham que o diabo não está mais aqui, né? Então nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho o que a palavra de Deus diz a respeito disso e quais são as armas, né, que Deus nos dá para lutar contra isso. Amém? Luísa, Deus abençoe sua vida, minha linda. Deus abençoe. Fátima, seja bem-vindo.
Isso aí, chama as mulheres, chama os homens, chama a sua família, desliga a televisão, desliga aí a Globo, desliga a Netflix por um momento. Eu prometo que eu não vou demorar muito. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a batalha espiritual, essa área que muitas vezes nós travamos, né? Não gostamos, muitas vezes tem gente que não gosta, mas ela é real, né? Ela é real e a gente precisa, como filhos de Deus, encarar isso como realidade e o mal que isso nos causa, né? Mas o Senhor nos dá todas as armaduras, todas as armas para lutar contra isso, para lutar contra essa força maligna que muitas vezes quer destruir a nossa vida, né? E que você possa orar, né? Eu quero orar antes de começar a ministrar essa palavra nessa tarde. Liliane, Deus abençoe sua vida, minha amada. Você está ouvindo aí esse louvor lindo da Luma? Teu amor por mim. O amor de Deus por nós não tem limite. O amor de Deus por nós não tem barreira, né? O amor de Deus é grande demais por cada um de nós. Tá bom? Que você sinta o amor de Deus aí na sua vida, na sua casa. Aleluia! Aleluia, Jesus. É verdade, Pai. Vai se chegando, glória a Deus. É isso aí, Cris. Chama as mulheres aí para estar participando conosco. Aleluia. Ó, profundidade das riquezas. Oh, meu Pai, o amor de Deus, ele não tem profundidade, ele não tem altura, ele não tem comprimento, né? Não há, ele é sem limites. Aleluia. E ele nos ama. Teu amor por mim. Teu amor por mim não tem fim, não tem fim. O teu amor, o amor de Deus por você não tem fim. Aleluia. E por isso que nós amamos esse Deus, né? Porque Ele não desiste de cada um de nós. Aleluia. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele vive, né, tentando nos atrair a todo momento, a todo tempo, querendo mostrar que Ele é a direção certa, né? Então, receba o amor de Deus, amém? Senhor, nesta tarde eu quero colocar cada família e cada vida que está me vendo e me ouvindo nesta hora. Eu peço que a cobertura do Teu sangue seja sobre cada um. Que o Senhor venha cobri-los com Teu sangue, guardar. Senhor, guarda esta família, guarda esta casa. Senhor, nos revista com a armadura do bom soldado, a armadura que está em Efésios 6. Venha nos revestir de toda ela, Senhor, neste momento. E que o Teu sangue, o sangue poderoso, o sangue de Jesus, seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O nome de Jesus tem poder, amém? O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Mas será aprovado. Oh, Maria Ruda, seja bem-vinda, você tá melhor? Aleluia, Deus abençoe sua vida. Silvana Jacinto, cadê o Peterson? Tá trabalhando hoje, descansando. Aleluia, meu filhão de coração. Os homens fortes estão trabalhando fortemente ali na igreja, né? Há muitos dias já.
E como eu coloquei aí no Face, né? Assim que tudo passar, quando tudo isso passar, nós vamos fazer uma grande festa em nossa igreja. Será 3 dias de festa, né? 3 dias de festa para celebrar a nossa grande vitória. E você é o nosso convidado. Ore pelo meu esposo Anderson. Vamos orar sim, tá bom? Nós vamos orar por ele. Eu vou até colocar o nome dele aqui. Anderson. Vamos orar pelo Anderson. Glória a Deus. Nunca destruído. Para ser aprovado. Não tem como, né? Não tem como a gente ser provado se não for... Não tem como eu ser aprovada por Deus se eu não for provado. Não tem. Então nós vamos passar pelas provas e sairemos aprovados. Em nome de Jesus. Bom, eu fiz um estudo aqui bem pequeno, né? Porque nós temos um tempo limitado para mim não poder ser cansativa também para vocês. Sabemos que o reino espiritual, ele é muito extenso, ele fala sobre muitas coisas. Acabou de chegar, manda um beijo para ele, Deus abençoe. Mas o reino espiritual é um assunto que deve sim, a igreja deve falar, né? Nós devemos aprender sobre este reino, porque ele é real, ele existe, há uma batalha entre o mal e o bem. O nosso próprio Jesus Cristo, ele fala que nós devemos combater o mal com o bem. Quando ele fala do mal, é o mal de pessoas que têm intenções maldosas, intenções malignas, intenções ruins contra as outras pessoas. E isso será que acontece só fora da igreja? Será que isso acontece só com pessoas que não têm Jesus? Não, querido, não. Tem pessoas que eu conheço que têm Jesus, mas tem maldade ainda no seu coração. Tem maldade ainda, pensa mal do outro, né? Quer ver o outro se dando mal, quer ver o outro... Isso é o quê? Não vem de Deus isso não é um sentimento bom, é um sentimento maligno, é um sentimento ruim. E nós precisamos vencer isso. Amém? Quero ler com vocês Romanos 16, 20. Eu vou ler aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você também procure, leia aí Romanos, capítulo 16, verso 20. Eu não deixei anotado de propósito, que eu gosto de procurar junto com você, tá bom? 16, verso 20, que diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só, e Deus de paz, você serve esse Deus da paz, esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A palavra do Senhor nos garante que o Deus de paz, que é aquele que nós servimos, esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos seus pés. Ele destruirá toda ação maligna. Toda ação maligna. Há um tempo para ele também estar aqui. Há um tempo para ele fazer o que ele está fazendo aqui na terra. E olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo coisas malignas, coisas terríveis, que têm afetado famílias, que têm afetado nações, que têm afetado cidades, que têm afetado não só crianças como adultos, que têm afetado não só aquele
que não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas aquele que também tem Jesus, e se ele não vigiar, ele será atacado por eles, pelos dardos inflamados do maligno. A palavra de Deus diz que existe uma arma contra esses dardos. E eu, como uma cristã, você como um cristão, se nós não usarmos essa arma, seremos alvo fácil. Ah, mas eu estou na igreja, eu aceitei Jesus. Você mesmo, você mesmo. Por isso que a Bíblia, ela mostra em Efésios 6, né? Toda a vestimenta de um soldado, toda a vestimenta ali de um bom soldado. E nós devemos estar protegidos com essas armaduras para vencer os dardos inflamados do maligno. Cada peça dessa armadura tem uma função, ela tem uma função em nossas vidas. Cada peça, ela nos protege de algo, de alguns dados. Amém? Não vai dar para mim falar tudo aqui, mas eu resumi esse estudo máximo para a gente poder só falar um pouco sobre algumas situações que eu tenho ouvido, mesmo estando em casa, mesmo estando aqui em quarentena. Eu tenho ouvido muitas vidas, muitas pessoas que estão sofrendo sobre esses dados do diabo, sobre a investida de Satanás contra as suas famílias, contra os seus filhos. E nós precisamos tomar cuidado e nos apossar das armas que o Senhor Jesus nos deu há muito tempo atrás. Amém? A maioria das batalhas que temos na vida, a maioria das batalhas que hoje nós vemos no mundo, né? Elas não são, principalmente nós aqui do Brasil, não são de bombas, de arma atômica, não. Armamento pesado, né? Mas nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. Estamos sim. Desde ontem, acho que ontem de manhã, eu conversando com uma pessoa, aconselhando, né, uma pessoa, foi isso que Deus falou comigo. Que além de toda essa epidemia, de tudo isso que está acontecendo, Satanás, ele está ganhando espaço e campo em algumas vidas, por elas não estarem vigiando, no campo do que? Da mente. E o que está acontecendo? Pessoas estão sendo prisioneiras do medo, prisioneiras da insegurança, prisioneira do pavor, prisioneira da depressão. E se isso não ser cuidado, se isso não ser repreendido, se isso não ser curado na sua vida, você vai ficar doente. E Deus não quer isso. Não só doente fisicamente, mas doente espiritualmente. E se você não vigiar, e cada abertura que você dá na sua mente, no seu físico, no seu emocional, são portas que você vai abrir para que esses demônios venham. Ah, mas eu sou crente. Eu também sou, irmão. Eu também sou. Sou cheia de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas se eu não vigiar, se eu não cuidar, se eu não trabalhar a fé, se eu não trabalhar a leitura da palavra, se eu não trabalhar a oração na minha vida, eu serei um alvo fácil. Até porque eu estou dentro dessa epidemia, eu estou dentro dessa quarentena. E se a gente não vigiar, nossa mente fica vazia. E é aquele ditado, né? Não é bíblico, mas é o ditado. Oficina o quê? Do diabo, a mente vazia. A mente que não está cheia de Deus, ela é uma mente fácil de Satanás, os seus dardos inflamados
colocar na mente dessas pessoas coisas que Deus não deseja, de maneira nenhuma. Amém? A guerra espiritual entre força do diabo e o exército de Deus, de quem ama a Deus como eu e você, essa luta, ela vai ser sempre. Não é porque você venceu uma luta que você não vai ter outra. Mentira de quem falou isso pra você. Você vai ter luta todo dia. Você acordou, você tem que vencer um leão. Você acordou, você vai ter que vigiar, porque vai vir dados inflamados para te tirar da paz, te tirar da conexão, do contato com Deus. Até mesmo com a sua família, até mesmo com os seus irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. E nós temos que considerar isso e saber disso. Nós não estamos sozinhos. E essa é a convicção, essa é a nossa certeza. Ninguém pode tirar essa certeza de você. Quando o temor bater, quando a insegurança bater, Deus está comigo. Essa certeza tem que ser real na tua vida. Precisa ser real. E Ele nos dá essa certeza de que está conosco. Ele nos dá força para vencer. E Ele disse lá em Romanos, ó, eu vou pisar, vai chegar o tempo dele. Eu vou pisar e vou destruí-lo, porque há um tempo dele também. Há um tempo para Satanás reinar aqui. Mas o nosso Deus vai destruir. A palavra de Deus diz que Ele é maior. Aquele que está em mim e está em você é maior do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus diz, olha, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir, a não ser eu. Se eu não acreditar, se eu não buscar, se eu tiver medo, né? É como você tá em casa, de repente você começa a orar e começa a sentir uma presença maligna, uma presença ruim. Não é uma presença de paz, é uma presença ruim. Aí eu vou ter medo, porque senão vai se manifestar. Querido, Deus é maior e Ele está em você. A presença de Deus tem que anular qualquer operação maligna. A presença de Deus em você, na sua casa, ela destrói qualquer intenção do diabo. Ele pode até tentar, mas ele não pode permanecer. Não pode. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Amém? Nós vamos começar aqui um estudo, tá? Teve pessoas que me pediram, né? Mas espera chegar o livro. Vai estar tudo no livro, você vai comprar, tá bom? Eu só tô fazendo umas leituras porque assim tá sendo bom para mim. Porque Deus tá me dando alguma coisa a mais, eu tô acrescentando e vai ser acrescentado. Amém? O tema, né? As ciladas do diabo contra a nossa vida. Quais são as ciladas dele? Quais são as armas que ele usa para trazer temor no nosso coração? Para trazer temor no Filho de Deus, na Filha de Deus? Será que ele consegue? Então vamos ver. A vida cristã é uma contínua batalha espiritual. Amém? Você precisa saber disso, meu amado, minha amada. Você aceitou Jesus, você é batizado, você fala em línguas, você tem unção, mas a sua batalha espiritual, ela não cessa. Não cessa. Ela é contínua até que ele venha. Contra as forças espirituais do mal, somente em Jesus. Somente em Jesus. O que a Bíblia diz? Quando eu estou nele, ligado nele, ele está ligado em mim. Você pode pedir o que quiser e você será feito. Até mesmo nessa ocasião, está sentindo opressão dentro de casa? Peça a Deus para colocar por terra todo o mal. Colocar por terra toda a tristeza, toda a enfermidade,
toda a opressão que você está sentindo. Nele, somente nele, nós teremos a vitória. Somente em Jesus Cristo nós vamos ter a vitória contra ele, porque ele venceu Satanás. Ele venceu Satanás. Ele venceu o inimigo da nossa alma, indo para aquela cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, se fazendo sacrifício perfeito, sem mancha, sem pecado. Ele nem tem como acusar o nosso Senhor Jesus. E ele tenta, né? Ele é o acusador da nossa alma. Ele é o acusador meu, ele é o acusador seu. E nós precisamos estar vigilantes para não sermos manipulados por ele, nem pensamentos, nem atitude, em nome de Jesus. A palavra de Deus lá em Efésios 6, né? Eu acredito que você conheça. Se você nunca leu Efésios 6, leia, tá? Efésios 6 está dizendo lá sobre as armaduras. Eu vou colocar aqui o que eu preciso falar só. As armaduras de Cristo. Você vai ler lá de 6, do 10 a 18. Ali está registrado todas os utensílios, toda a parte das armaduras, quais são a função dela, né? E Deus vai te dar revelação. O capacete para guardar a nossa mente, para livrar a nossa mente. Aleluia. Nós vamos orar sim por você, tá, querida? Eu vou anotar tudo aqui para a gente estar orando. A ausência do temor a Deus é, nesse tempo hoje, um dos principais motivos, sabia? As pessoas não temem mais a Deus. E quando eu falo temer a Deus, não é sentir medo dele, é sentir respeito. É saber que ele é santo, é respeitá-lo. O temor, os princípios morais, sabe? Aceitação do pecado em algumas situações, pessoas aceitando o pecado. A gente pode aceitar, irmãos, o pecador. Nós aceitamos o pecador, nós amamos o pecador, mas o pecado não. Eu não posso concordar com o pecado, eu não posso ser omisso, eu vou estar pecando também, vou trazendo esse pecado para a minha vida, trazendo essa omissão para a minha casa, eu vou ser conivente ao pecado, isso eu não posso fazer. Eu tenho que denunciar o pecado para Deus, e Deus vai nos dar a vitória. Às vezes, precisamos até falar para as pessoas, olha, é pecado que você está fazendo. Não é certo. Olha, vamos lá na Bíblia, eu vou te mostrar. Lá a Bíblia está escrito assim, isso é pecado. Ah, mas eu não consigo. Ok, então vamos orar. Mas denuncia o pecado, mostra o pecado. Tem muita gente perdendo o temor a Deus. Não é temor ao homem, é a Deus. E Satanás tem visto isso. Os seus demônios têm visto isso. Quantos escândalos nós temos visto? Quantos escândalos nós temos ouvido? Até no meio evangélico. Quem é que está fazendo isso? É Deus? Não, não é Deus. É o temor que saiu do coração. É o temor que já não faz mais parte da vida daquele homem, daquela mulher. O justo, ele procura por respostas, ele procura por soluções. Mas nós precisamos ir no lugar certo.
Qual é o lugar certo? É Jesus Cristo. Qual é o lugar certo? É a Bíblia. O que você precisa ouvir? A verdade. Qual é a verdade? Estou no pecado e preciso deixar o pecado e seguir o que é certo. Ah, pastora, mas a senhora não peca? Peco sim, eu peco. E preciso do perdão de Deus todos os dias. Ai de mim, se esse Cristo não me perdoar todo dia. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas falando sobre ansiedade, né? A Márcia Conceição está pedindo oração, porque ela está nesse momento de ansiedade. Nós vamos orar sim. Ansiedade, ela te tira a paz. A ansiedade faz você andar à contramão ao aconchego e à presença de Deus. A ansiedade não te deixa crer ou ter uma esperança em Deus. E nós vamos orar para essa ansiedade sair do teu coração, Márcia, viu? Em nome de Jesus nós vamos orar. Nós temos visto os efeitos maléficos, né, vou dizer assim, da nossa sociedade. Nós temos visto a maldade imperando, o pecado. Irmão, nós não podemos nos conformar com o pecado, não podemos. Deus não tem nada a ver com o pecado, Ele ama o pecador, Ele ama as vidas. Ele denuncia tudo que é pecado, Ele mostra. E está na palavra dEle. Os dados inflamados do maligno é lançado na mente humana, é lançado contra nós, desde lá do Jardim do Éden, até o dia de hoje. Precisamos diariamente, continuamente, todo dia, orar pelos nossos lares, orar pelo nosso marido, orar pelas esposas, orar pelos filhos, orar pelo emprego, orar pela nossa cidade, orar pelo país. Nós precisamos orar. E precisamos crer que o recurso vai vir de quem? Dele, do nosso Senhor. A nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Amém? Mas a nossa batalha espiritual está onde? No reino espiritual, né? Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra os seres espirituais, seres que estão aí habitando até em alguns corpos, sim. Porque tem pessoas, irmãos, que estão possessas. Coisas que pessoas fazem que você fala, meu Deus, não é possível um ser humano fazer o que eles estão fazendo. Não é possível uma pessoa sã ter essa atitude, coisas que às vezes a gente ouve. É a atitude, irmãos, que o diabo faz essa pessoa fazer. São janelas, são portas abertas na vida dessa pessoa, onde Satanás e seus demônios fizeram morada. E nós não somos morada de demônios, nós somos moradas do Deus vivo, nós somos morada de anjos de Deus, nós somos morada do Deus Todo-Poderoso. Nós somos morada, nós somos tabernáculo de Yeshua, o Salvador. Mas por que às vezes ainda pecamos? É exatamente isso. Nós estamos nesse mundo. Se você não fosse para pecar mais, ou eu, seria melhor a gente sair desse mundo, Deus levar a gente. Porque aqui, nós vamos precisar do perdão dele todo dia. E reconhecer que nós pecamos todos os dias. Seja por palavra, pensamento, às vezes atitude. E nós precisamos do seu perdão. Uma coisa que é muito séria, a palavra de Deus lá em Efésios 2:2, ele diz assim, que antes
antes de eu aceitar a Jesus, o meu ambiente era trevas. Era trevas. Eu acreditava no agir do demônio. Eu acreditava e vamos dizer, a maldade, né? E as coisas, o espiritismo, né? Aquilo, meu Deus, era tudo para mim. Só que quando Jesus entrou na nossa vida, o que ele fez? Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje eu não estou mais na escuridão, eu estou na luz. E devo ser luz. E devo ajudar pessoas a sair das trevas. É o meu dever. É o meu dever mostrar para as pessoas que estão nas trevas que há um caminho que nos leva à luz. E é Jesus Cristo. O que é lindo em Jesus, que à medida que eu saio dessas trevas e me torno no caminho de luz, eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra. Eu estou para brilhar nesse mundo. Jesus brilha através de mim. Brilha, Jesus. Lembra essa música? Tu lembra, Fabi? Dri, você também lembra? Nós devemos brilhar. Brilhar onde? Só onde tem luz? Não, nas trevas, irmão. Nas trevas. Onde o evangelho de Jesus é anunciado, crido e vivido, temos a presença do seu reino. Você aceitou Jesus? Você confessou Jesus? O reino dele, então, tem que reinar plenamente na sua vida e na sua casa. Ah, mas fulano não é crente, só eu sou crente. Seja luz. Seja luz. Deus vai começar por alguém. E Deus conta com você para isso acontecer. Amém? E Deus vai te dar vitória. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender a realidade do nosso inimigo, tá? Por isso que lá em Efésios 6, do 11 a 12, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta não é contra os seres humanos. A nossa luta é contra tudo que é contra Deus, todas coisas demoníacas, toda maldade. Essa é a nossa luta. A luta enfatiza a realidade do combate, tá? Fala de combate. A nossa força não está na força do braço, não. A nossa força está na oração, na leitura da palavra, né? De nós sermos cheios de ousadia, de autoridade. É essa a nossa força. A nossa força é essa. O interessante é que o inimigo da nossa alma conhece aquele que é cheio de Deus. E sabe o que eu tenho aprendido? Muitas vezes não é a unção que você tem. Não é cheio da unção, não. É cheio de Deus. É cheio da presença de Deus. É a presença dele que vai expulsar todo o demônio, toda a obra maligna que estiver atuando, seja em quem for que você conhece, seja no lugar que for, seja aonde Deus mandar você orar. Você chegou, a presença de Deus chegou. E eles têm que respeitar isso. E saber que Deus chegou com você. Você é a arca que leva a presença. Glória a Deus por isso. Aleluia. O inimigo age no âmbito da mente, da experiência, da conduta ou da prática. É onde a gente vê coisas aí terríveis, pessoas fazendo coisas que você fala: Jesus, que é isso?
Misericórdia, volta logo, porque o que esse homem fez, o que essa pessoa fez é terrível demais. Isso é o que? Prática do demônio, né? O demônio, a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para matar, ele veio para fazer coisas terríveis aqui. Terríveis. Dani Cury, é isso aí. Ele conhece aquele que busca Deus. Aleluia. Aquele que busca o Senhor. Ele conhece. Lá em 1 Pedro 5, 8 e 9, é um versículo que eu gosto muito. É um versículo de alerta para nós que somos cristãos, tá? Não é, isso aqui não é para quem não é cristão, não, irmão. É para nós. Ele diz lá, ó, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos pelo mundo. Queridos, não é só nós que passamos essa luta, é todos os nossos irmãos em Cristo. Mas o que ele fala aqui? Que nós devemos combater todos os dados inflamados com o quê? A nossa fé. Essa é a arma. Qual é a arma que Deus te deu? Fé. Você precisa ter fé. A fé crê naquilo que eu não vejo. Você vê Deus do seu lado? Você não vê, mas você sente Ele. Eu sinto Ele, eu sinto que Ele está aqui comigo. Eu sinto que Ele está aí com você. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então, quando eu vou orar por alguém que está possessa, endemoniada, ou que ela está com opressão, ou que ela está vendo vulto, eu preciso ter fé que Deus está comigo. Eu preciso ter fé que há um Deus que chega na minha frente e desbarata todo mal. Eu preciso crer nisso. Eu preciso que aquela pessoa que eu vou orar vai ser liberta. Eu preciso crer que eu vou orar na minha casa e aquela luta vai passar. Aquela enfermidade veio, mas vai ser repreendida. Aquela luta entre marido e mulher, as discussões dentro de casa, eu tenho que crer que Jesus está dando paz. Eu preciso crer, é a fé. Satanás conhece quando nós temos fé. Satanás conhece uma mulher de fé. Satanás conhece um homem de fé. E nós precisamos ter fé. Fé nele, fé em Deus. Só que também... Eu tô com calor. Só que também tem a questão de que... Em quem eu tenho fé? Eu preciso ter fé no Deus vivo. Ok? Eu não tenho fé num Deus de madeira, num Deus de pedra, não. Eu não tenho fé naquele que me manda ir na encruzilhada, não. Eu não tenho fé naquele que me pede sacrifícios vivos, não. Eu tenho fé num Deus todo-poderoso, num Deus que enviou seu filho, num Deus que ressuscitou seu filho ao terceiro dia, num Deus que me garante a vida eterna, num Deus que mudou a minha história. Primeiro, eu falo de mim, eu não falo do outro, eu falo de mim, da minha vida, o que Ele fez em mim, a transformação que Ele fez na minha vida. Aleluia. O diabo sabe e o diabo conhece. E eu quero falar com você que está me vendo. O diabo sabe o Deus que você ama. Ele sabe o Deus que você serve. Não se engane. Não se engane. Assim como Deus vê, Ele também vê. Assim como Deus te conhece, Ele também conhece. Viu? Ele também conhece. Ele sabe os seus passos. E muitas vezes nós queremos esconder, não tem como esconder, nem de Deus nem dele, infelizmente. Dele, né? De Deus, graças a Deus por isso.
Eu vou pular esse aqui que é muito grande. Mas eu quero falar sobre isso aqui, que eu acho muito importante também. Conforme Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11, Satanás tem planos, tem estratégia para derrotar e não podemos ignorar essa realidade espiritual, ok? Aleluia! Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós não podemos ignorar que ele foi um ser celestial. Ele foi expulso do céu por Deus. Ele é astuto. Ele conhece as fraquezas. Ele conhece as fraquezas e nós precisamos ser sóbrios, vigilantes, para não dar lugar a ele. Primeiro, ele engana. Ele engana. Você pode ver lá em Apocalipse 12:9. Está escrito assim: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. O que ele faz? Engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aonde ele foi lançado, querido? Em Marte? Em Júpiter? Não, ele foi lançado na terra. Na terra. Por isso que às vezes nós vemos algumas coisas aqui na terra acontecendo que nos deixa pasmo. Nos deixa sem entender como que pode um ser humano fazer isso. Como pode um homem, uma mulher fazer isso com o próprio filho? Como pode um homem, uma mulher fazer com a própria esposa, ou com o próprio marido, ou com o próprio pai, própria mãe? Como? Como pode um ser humano criar um vírus para matar a humanidade? Como pode? Ele engana direitinho. E como que nós vamos entender que ele está enganando? Pedindo sabedoria, discernimento do Espírito, para não sermos enganados por ele. Ele engana a aparência, ele engana direitinho. E se a gente não tiver uma vida com Deus, se nós não vivemos a presença de Deus, se nós não tivermos o discernimento, ele engana bonito. Faz até milagre se bobear. Faz até milagre dizendo que é Deus que fez. Nós precisamos ser vigilantes. Que Deus nos dê esse discernimento nesse tempo. Que Deus nos dê esse discernimento nesse tempo. Outra coisa, ele acusa, ele é o acusador. Está lá em Apocalipse 12, do 9 a 11. Ele diz assim: mas não prevalecerão, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado. Ó glória, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Olha isso. Olha isso, que sério. Apocalipse 12, 11. Ele está dizendo aqui
que Deus, ele vai derrubar, ele vai destruir o acusador. Só que para vencer, existem algumas coisas. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Qual tem sido o seu testemunho? Que testemunho você tem dado desse Deus? Que testemunho você tem dado daquele que te salvou? E não amaram mais a sua vida do que a própria morte. Aonde está o seu amor? Está nos prazeres dessa vida? Aonde nós temos colocado o nosso verdadeiro amor? Aonde nós temos colocado o nosso coração? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Ele tenta. Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha aqui, quem que tentou Jesus? Foi o diabo. Será que nós não seremos tentados? Será que eu e você não seremos tentados, irmãos? Seremos. Seremos tentados todos os dias. Ele vai nos levar a situações para sermos tentados. Só que nós venceremos pela palavra, o poder da palavra, pela presença de Deus na nossa vida. Ser tentado não significa que eu vou pecar, não significa que eu vou cair no pecado. Ser tentado todos nós seremos, mas vai de mim e de você, de quem é o comando da tua vida. Tem muitas coisas que a minha carne sabe que é errado fazer. E sou tentada muitas vezes a fazer. Só que se eu ceder, eu vou pecar. E eu não posso ceder. A carne, ela é viva ainda. Nós estamos aqui nessa terra, ela está viva. E se eu alimentar essa carne vai sentir sede cada vez mais e fome cada vez mais. E se eu não tiver mais controle sobre ela, eu serei tentada e facilmente serei enganada. E vou cair no pecado. Mas eu tenho que o quê? Fortalecer o meu espírito, fortalecer a minha vida, a minha alma, a minha vida com Deus. Para que quando eu for tentada, não cair no pecado. Assim como Jesus. Jesus, quando ele foi levado ao deserto e foi tentado pelo diabo, ele tinha o quê? Deus dentro dele. O Pai estava dentro dele. E ele tinha o quê? As respostas certas, na hora certa, no momento certo para dizer, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede dele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tinha a palavra nos seus lábios, ele tinha a palavra de Deus como poder para te livrar na hora da tentação. E nós temos, irmãos, nós temos, irmãs, a palavra, nós temos a oração, nós temos o louvor, nós temos o discernimento, nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a vencer qualquer tentação. E outra coisa, a tentação ela não acontece de repente, não. Ele vem de pouquinho, né? Com aquela intenção, não faz mal, não tem nada a ver, é assim mesmo. Não, aqui não. Diga aí pra você, aqui não. Aqui eu quero Deus. Aqui é Deus na minha vida. Serei tentada, mas sairei aprovada por Deus, assim como Jesus foi. Amém? Outra coisa, ele acusa. Já falamos que ele acusa. Ele causa confusão. E ele respondeu e disse, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, ok? Ele fez uma parábola aqui. O campo é o mundo.
E a boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e ele colherão o seu reino todo que causa escândalo, os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Está lá em Mateus 13, do 37 ao 42. Há uma... Vou ver uma palavra aqui. Há uma colheita. Há uma colheita para quem se render a ele. Há uma colheita para quem se render ao mal. É o fogo ardente. É o fogo que não cessa. E nós não queremos ninguém lá. Eu não quero ninguém de vocês. Eu não quero minha família. Eu não quero meus familiares. Eu não quero meus inimigos lá. Eu não quero meus amigos lá. Então nós temos, de alguma maneira, pregar o evangelho, falar de Deus, orar. E esse demônio dá confusão, traz confusão na mente, seja repreendido. As sementes, a palavra está sendo aí plantada, está sendo semeada nos corações. E nós cremos que há corações preparados para receber a semente. E Deus vai fazer nascer o fruto das sementes. E nós não podemos desistir daquilo que plantamos. Nós não podemos desistir da semente. Aleluia. Outra coisa que o diabo faz, ele arrebata do coração a palavra. Lucas 8:12 diz: e os que estão junto ao caminho, do caminho, estes são os que ouvem, pois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Olha isso. Sempre quando você for ouvir uma palavra, você ore para que Satanás não tenha o poder de tirar esta semente do teu coração. Muitas vezes nós vamos no culto e o pregador prega sobre a fé, e você está ali, você se encheu da fé, chega em casa, a primeira coisa, rebate aquela palavra, e Satanás diz: fé nada, tu vai ter fé, olha aí, a mesma coisa, não sai disso, nada muda. Ele quer tirar a sua fé. Ele quer tirar a palavra que foi lançada sobre você, sobre o seu coração. E o seu coração tem que estar guardado em Deus. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Deus diz a sua palavra: filho meu, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Aleluia. Ele é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele é o mentiroso. E vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade e não creres? Jesus estava falando para eles ali, João 8, 44 até o 45. Jesus pregava a palavra, Jesus era a verdade. E eles não conseguiam entender que Jesus era a verdade. Eles preferiam acreditar na mentira. Como que está o dia de hoje, irmãos? Não está diferente. Satanás tem enganado a muitos pela mentira. E eu tenho pedido a Deus: Senhor, tira a mentira do nosso país. Tira a mentira do nosso meio.
Tira o diabo da mentira do nosso meio. Tenha misericórdia. Nós precisamos orar por isso. Aleluia. E o último que eu quero deixar aqui. Está em Atos 13, verso 10, que diz assim. Disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, maligno e de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele não cessa, ele não cessa. Quando falamos sobre a armadura de Deus em Cristo Jesus, não temos que temer o inimigo, mas vivemos certo de que ele foi um derrotado. Ele é e o maior poder, irmãos, nós precisamos crer nisso, o maior poder está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus está em nós. Portanto, o maior poder está em nós. Os dados inflamados, que são a mentira, é o engano, é a confusão, é a malícia. Sabe aquela vozinha que fica na mente? Não faz isso, não faz isso. Não, não faz isso não. Você acha que Deus está vendo? Deus não está vendo não. Não. Olha, Deus te ama tanto que Ele não vai ligar porque você fez isso. Não se engane. Não se engane. Não faça nada que Deus não mandou você fazer. Não fale nada que Deus não mandou você falar. Não haja e nem toma atitudes que Deus não mandou você tomar. Amém? E Deus, Ele não vai deixar você por muito tempo enganada. Se você está enganada até agora, Deus quer tirar esse engano do teu meio. Quer tirar esse engano do teu coração. Os dados inflamados do maligno veio para nos destruir. Mas Ele não vai destruir. Sabe por quê? Porque colocou em nós, Deus, uma grande fé. A gente fala que é um grão de semente, né? Mostarda, pequenininho. Mas a sua função, como a fé age na vida do ser humano, é tremenda. E quando você age a sua fé, trazendo ela para o seu dia a dia, né? Para a sua vida, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. E nós precisamos combater todo dados inflamado do maligno pela fé. Tá? É pela fé que você vai vencer todos os dados inflamados do maligno. Todos. Sem exceção. Até porque você vai ter fé para orar, você vai ter fé para expulsar, você vai ter fé para dizer para Ele que é Deus que reina na tua casa, que é Deus que manda na tua vida. Amém? Eu tive que passar por algumas situações lá atrás, no espiritismo, né? Um pouco que a gente conviveu ali, porque era o que nós conhecíamos na época, né? Só que quando eu aceito Jesus, eu tive que passar por uma fase de libertação na minha vida. E não foi fácil, irmãos. Porque o diabo também não quer perder vida nenhuma. E ele diz para essas vidas que vai morrer, que vai acontecer aquilo outro, se eles largar eles. É mentira! É mentira! Deus garante a sua vitória, Deus garante a sua liberdade, Deus garante a sua libertação completa. Eu sou prova disso. Agora, a nossa luta é diária, como a palavra fala, é até o fim. Nós temos que vencer os dados do dia a dia. Todo momento ele vai querer tirar a minha paz, todo momento ele vai querer tirar a minha graça, vamos dizer, né? Ele vai querer tirar a minha visão de Deus, ele vai querer tirar o meu foco. E nós não podemos dar essa abertura para ele. Em nome de Jesus. Amém? Então, dentro dessa quarentena, dentro desse tempo ainda que nós temos, não permita que o diabo e os seus demônios
tirem a tua paz, tirem a sua segurança em Deus, tire a sua fé do seu coração. Não permita, não permita. Deus é maior na sua vida, tá? Existem alguns versículos que eu peguei aqui que fala da guerra espiritual, né? Porque tem muitas igrejas que falam que não existe essa guerra espiritual, né? Mas a palavra de Deus diz aqui, em 1 João 5, 4 e 5, ele diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Deus, tá? Tiago 4, 7 diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O que é para nós fazer com o diabo? Resistir, porque ele vai tentar, ele vai insistir, mas você tem que resistir ele. Sai daqui em nome de Jesus, pensamento maligno. Sai daqui qualquer sentimento que não é do teu agrado, Deus. Amém? Outra coisa aqui que eu marquei, outro versículo que eu acho bem legal, é esse aqui, ó. João 10:10, esse você conhece de cor, né? O ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Esse plenamente não quer dizer que você não vai ter que vencer suas guerras, tá? Mas ele vai estar contigo todo dia, ele vai estar comigo todo dia pra gente vencer, tá bem? Eu quero orar por você e pela sua casa, pela sua família. Se revista todo dia, não esqueça dessas armaduras. Efésios 6, se revista de toda a armadura do soldado, para que você possa lutar com sabedoria a guerra espiritual que nós temos que lutar todos os dias. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão me ouvindo. Que a graça do Senhor, a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um, de cada família, cada pedido de oração, Pai. Eu venho te pedir pela vida do Anderson, eu venho te pedir por esses bebês, pela mãe. Pai, eu venho te pedir por cada pedido de oração que estamos vendo aqui nesta tarde. Que o Senhor conceda a cada família a tua presença, a tua graça. Pai, que o Senhor conceda a elas a tua vitória. Senhor, nos dê a convicção desta fé, nos dê a convicção da tua presença em nossas vidas, Pai. Que todo dardo inflamado do maligno não nos toque, não tenha o domínio na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Pai, a tua palavra diz lá no Salmo 21 que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Livra a nossa casa, livra a nossa família de todo mal, de todo dardo do inferno neste tempo. Em nome de Jesus, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, guarda os nossos amigos, guarda os nossos inimigos, guarda a nossa nação, guarda as nações, Pai, guarda a terra, tenha misericórdia da humanidade, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos nessa tarde. Amém. Amém? É isso aí, Dani, temos que saber como guerrear, tanto no físico como no espiritual. É verdade. E a palavra de Deus diz que nós ganhamos o reino de Deus na força, né? Na força. Às vezes nós não queremos orar, estamos cansados, não queremos fazer o jejum, não queremos ler a palavra, mas nós temos que insistir com nós mesmos, conosco mesmo, para que nós não desistimos da carreira que nos foi proposta. A carreira que nos foi proposta foi o quê? Sermos vencedores, sermos guerreiros, sermos valentes, sermos luz dessa terra, sal desta terra. Qual foi a carreira proposta para você? Será que foi para
Virar o bambambam? Não, querido, foi para você ser servo. Você servir o reino, servir o outro. Amém? Foi para isso que Deus te chamou. Vamos lá, eu quero dar os meus parabéns para o Lucas, o filho da Bárbara. Hoje está fazendo aniversário. Deus abençoe, muita saúde para ele e para todos os aniversariantes, né? Quero dizer que hoje nós temos aí uma live falando sobre casais a partir das 21 horas. Hoje nós vamos falar sobre o feminicídio na igreja, tá? Será que existe? Será que existe feminicídio na igreja? Será que a igreja sofre isso? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E nós vamos ter testemunho de pessoas que passaram por isso na sua fase de transformação de vida, né? E testemunho vivo de que Deus faz a obra completa, né? Ele transforma a vida de homens e mulheres. Ele transforma, sim. De homens violentos, ele transforma a vida da mulher violenta. Ele transforma a vida de quem se permite a mudar. Amém? Então, hoje, a partir das 21 horas, eu convido você para estar conosco. O Ministério da Comunidade Família em Cristo, Somos Um. Pastor João e a pastora Leila também vai estar. Vamos ter, acho que 2 casais aqui para testemunhar sobre isso, sobre essa vitória que eles tiveram na vida deles. Amém? Então eu convido você. Amanhã nós temos a EBD, 9 horas da manhã. E à noite, às 18 horas, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Não perca o culto de amanhã. Deus tem uma palavra para você, uma palavra para a sua família. Venha fazer parte aí do nosso culto amanhã. Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado com esta palavra de Deus, né? Compartilhe o vídeo se você acha importante. O mundo já é do maligno, mas nós estamos nesse mundo e nós temos feito uma diferença tremenda, viu? Só não tem acontecido coisa pior, é porque a igreja está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tem muitas pessoas dizendo coisas aqui, falando sobre testemunho, falando do que elas viveram, né? Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, vigiem, por favor, guarda a sua casa, guarda a sua vida, não dê lugar ao diabo, não dê lugar para o diabo, meu irmão, não dê lugar para ele, amém? É isso aí, a Dani tá lembrando que o retiro nosso é em setembro, e logo aí maio, tá chegando maio, né, Dri? A Marcos aí, vamos liberar aí a Cleide também, né? Tá chegando o nosso encontro com as mulheres e vai ser maravilhoso. Finalzinho de maio, em nome de Jesus, nós estaremos nesse encontro e vai ser maravilhoso, vai ser um divisor de águas, um tempo de libertação, eu creio. Libertação, de cura. Ainda temos vaga, procura a Sandra Pistilli para você fazer a sua inscrição. Há poucas vagas, mas acredito que ainda dá para você ir, tá bom? Deus abençoe. Eu, pastora Kielce, deixo um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de falar da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar a sua casa e guardar a sua casa. Guardar toda a sua família debaixo das suas asas. Amém? Aleluia. Um beijo. Olha, Jussara, tu chegou. Beijo, Ju. Eu vi você aí, tá, Ju? Eu vi. Quarta-feira estamos aqui, radaça. Glória a Deus. Eu amo vocês. Beijo.